Saudações, meu nome é João Evangelista Romão, sou mais conhecido por Vanjo, sou autor de 4 livros, entre os quais Além dos Jardins, História e Genealogia de Jardim de Angicos. Atualmente pesquiso sobre as famílias do sertão do Ceará-Mirim para concluir alguns livros sobre genealogia. Fui convidado pela professora Adriana Amaral a fazer um vídeo com um breve resumo sobre a história de Jardim de Angicos para ser apresentado na Semana Pedagógica do nosso município, né? Apesar de ser um resumo, eu espero que seja entendido, né? Vamos lá. A ocupação territorial do Rio Grande do Norte, com loteamento de terras e a entrega aos colonizadores, se iniciou em julho de 1600. A ocupação sertaneja somente veio ocorrer 100 anos depois. Esse longo atraso se deu por 2 principais motivos. O primeiro foi a guerra com os comerciantes holandeses, que ocorreu entre 1633 e 1654. O segundo conflito foi com os nativos que habitavam a região sertaneja, ocorrido nas 2 últimas décadas de 1600. Em nossa região, que é o sertão do Ceará-Mirim, né, na primeira década de 1700 teve várias tentativas de ocupação, mas ainda não foi possível por causa dos rescaldos desses conflitos com os nativos ainda naquela primeira década. Entre as primeiras pessoas que vieram pedir terra na região onde hoje é Jardim de Angicos, vou destacar o coronel Antônio da Rocha Bezerra, o ajudante Bento Fernandes de Almeida, Antônio Martins do Vale, Rosa Maria, Maria Nogueira, Manuel e Francisco Rodrigues Coelho. Dessa leva, apenas os irmãos Rodrigues Coelho, em 1710, conseguiram fixar-se na região, com terras que começavam de Itaipu, seguindo pelo rio Ceará-Mirim e pelo Cururu, que chegava à região de Caiçara do Rio do Vento. O rio Cururu é o que hoje conhecemos por Primavera. Na década seguinte, foi concedida e ocupada 3 Sesmarias. Sesmaria é o que hoje conhecemos por data de terra, né? Ficou mais conhecido por data de terra. Nessa área hoje, onde é o território de Jardim de Angicos. Entre elas, a data da Malacaxeta, a data da Maniçoba e a data do Quintim-Proá. A data da Maniçoba foi concedida em 1712 a Estevão Velho de Melo. As terras partiam de onde hoje é a cidade de Jardim de Angicos, subindo o rio Ceará-Mirim, né, por 3 léguas, que dá 18 quilômetros. E ela ia acima da Serra da Maniçoba. A Serra da Maniçoba fica ali próxima a Salgadinho, né? A Maniçoba foi o que deu origem ao nome dessa Sesmaria, né? A Sesmaria da Malacaxeta foi concedida em 1716 aos padres Antônio Amado e Manuel Lopes Homem. Essas terras percorriam pela Baixa da Inês, né, Zé de Araújo e parte sul da Fazenda Logradouro. Essa data ficou conhecida como data da Malacaxeta da Companhia de Jesus. A data do Quintim-Proá foi concedida em 1717 a Baltazar da Rocha Bezerra e ao padre licenciado Teodósio da Rocha. O Quintim-Proá é o rio que hoje chamamos de Bela Vista, né? As terras percorriam por onde hoje é a Fazenda Os Angicos, Bela Vista, Jaramataia, Juazeiro, alcançava até a Fazenda Santa Rosa. Outra Sesmaria que também faz parte do atual território de Jardim de Angicos, merece menção, é a data do Cardoso, concedida em 1739 ao tenente Antônio Cardoso Batalha. Esse topônimo Cardoso é referência ao tenente Cardoso. As terras percorriam a partir das cabeceiras do Riacho Milhã, pelo norte da atual Fazenda Logradouro, né? Nova Descoberta, Góis, Agrovila, Serrinha, Catolé, chegando além da Baixa do Angicos, já atualmente no município de Pedra Preta. Houve outras doações na região até fins de 1700, mas não cabe a gente relatar todas nesse pequeno relato. Nesse período, início de 1800, esses grandes latifúndios já estavam divididos em sítios e fazendas e dividido e com diversos possuidores, né?
Em 1788, com a criação do município Açu, que chamava Vila Nova da Princesa, essa região, a partir da Barra do Cururu, fez parte de Açu. Em 1823, com a criação da freguesia de Santana dos Matos, essa região ficou pertencente a Santana dos Matos. Em 1836, passou a pertencer à freguesia de São José dos Angicos, que é a atual Angicos. É por esse motivo que, a partir de então, Jardim ficou ligado a Angicos, né? Por isso que, com a emancipação, ficou Jardim de Angicos. Nessa nossa região, no início de 1800 em diante, teve destaque o sítio Jardim, situado à margem esquerda do rio Ceramirim, a leste da região, né? E a fazenda Bonfim, na serra do mesmo nome, já a sudoeste dessa região, né? Em 1838 foi feita uma capela no Bonfim, que servia para orações e sepultamento de pessoas que morriam na região, né? Em Jardim, em 1869, foi construído um cemitério próximo ao rio e em 1873 construída uma capela vizinho ao cemitério. Na década de 1880, já com o sítio sendo chamado de Povoação do Jardim, chega o telégrafo, 2 escolas, que era chamada à época de cadeiras, sendo uma feminina e outra masculina. Os primeiros professores foram Pedro Nobre de Almeida, para a cadeira masculina, e a sua esposa Isabel Generina de Macedo Nobre, para a cadeira feminina. Ainda no início daquela década de 1880, o município Angico foi criado os distritos policiais de Jardim e Bonfim, com sede em Jardim de Angico, ou seja, os dois distritos com uma única sede em Jardim. Em 1890, os territórios do distrito Bonfim e Jardim foram emancipados, criando-se o município Jardim de Angicos, com sede na povoação do Jardim, que foi elevado à vila. O primeiro intendente exercia as funções de prefeito e presidente da Câmara, né? Foi o José Rebouça de Oliveira Câmara. Com a emancipação havia cadeia, em Jardim havia cadeia, cartório, coletoria de impostos. O primeiro carcereiro de Jardim foi João Fernandes de Souza. O primeiro tabelião foi Manuel Baracho de Oliveira Câmara. E o primeiro coletor de impostos estadual foi Manuel Abdias Nobre de Almeida. Em 1894, no mês de abril, houve uma grande enchente no rio Ceramirim, né? Destruindo o cemitério, a igreja e 21 casas na vila. No início da segunda década de 1900, digo assim, chega à região a Estrada Férrea, né? Que passaria em Jardim. Os principais fazendeiros e políticos da época não aceitaram que a Estrada Férrea cortasse suas terras, né? Isso impediu que a estrada passasse na vila de Jardim. Assim, de Baixa Verde, em 1910, a Estrada Férrea segue pela região do Cardoso, passando por Pedra Preta e chegando à povoação de Lages em 1914. Lages ficou com ponta de linha, só seguindo para Angicos em 1933, fazendo com que para lá fosse centralizado o desenvolvimento da região. Naquela época, Lages, Caiçara, Pedra Preta, Jandaíra, parte de Baixa Verde, atual João Câmara, e parte do atual município de Santo Tomé pertencia ao antigo território de Jardim de Angicos. Ainda no ano de 1914, os políticos de Jardim, à época, conseguiram, por lei estadual, transferir a sede de Jardim para Lages. E em janeiro de 1915, foi instalado em Lages a administração de Jardim, elevando-a à condição de vila. Assim, para Lages, além da intendência, foi levado o cartório, a escola, a coleteria,
ficando a vila abandonada. Anterior a 1921, o município de Jardim de Angicos ainda aparecia em diversos documentos da época, né? Dizia-se o município de Jardim de Angicos com sede na vila de Lages. Naquele ano, 1921, com a elevação da vila de Lages à cidade, o antigo jardim foi definitivamente extinto, né? Perde a sua autonomia e seu território para a atual cidade de Lages. No início da década de 1960, o município de Lages, que é o antigo Jardim de Angicos, né, é dividido em mais 4 municípios, além de Lages, Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta, Jandaíra e Jardim de Angicos, com sede na vila do antigo jardim, né? De então é uma nova história. Espero ter sido entendido, né, e contribuído com a Semana Pedagógica de Jardim de Angicos. Um abraço a todos e qualquer dúvida estarei à disposição.